todos muito bem-vindos a mais um AssessorCast. Nós estamos aqui hoje para tratar de um tema muito relevante atualmente para a administração pública, que é o IEGM. Já é um tema conhecido pelos gestores e a gente queria abordar esse tema neste momento para que ele sirva inclusive de base para as novas gestões. Como ele já é conhecido pelas atuais gestões, mas nós teremos agora novas gestões a partir de 2025, nós queríamos mostrar mais tecnicamente, como ele é relevante para uma gestão eficaz. E para isso nós temos aqui hoje Flávio Barão. Eu gostaria que você se apresentasse, Barão, e o Ailton também. Bom, meu nome é Flávio Barão, estou no assessor há 18 anos, trabalho com a administração pública há 22, 23 anos, passando conhecimento para os prefeitos, para os secretários, para toda a administração pública, seja aprovando as contas dos prefeitos, seja no que for preciso. Meu nome é Ailton Pedroso, tá? Estou há 22 anos no grupo assessor, há 30 anos trabalhando com contabilidade pública, né, e administração pública de forma geral, tá? E estou há mais ou menos 15 anos trabalhando com consultoria para órgãos públicos, né, em São Paulo e outros estados, e é um prazer estar aqui para a gente falar desse tema tão relevante, né, que é o IEGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, para a gente debater sobre esse assunto, né, e passar um pouquinho das nossas experiências, né, e daquilo que o Tribunal de Contas vem pregando aí como premissas para uma gestão mais eficaz. Certo. E aí, aproveitando, também gostaria de me apresentar. Eu também faço parte do grupo há 18 anos e estou na consultoria há 10. Também procuro contribuir com a gestão pública. Então, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, levando em consideração a importância do IEGM, eu gostaria que vocês dissessem para a gente, abordassem inicialmente, qual que é a base do IEGM, de onde ele saiu, como que ele surgiu. Conta para a gente, Barão. Bom, se eu não estiver enganado, ele surgiu em 2017, pelo então presidente. Eu não sei se era na época era o presidente atual, mas foi o Dr. Sidney Beraldo que teve essa iniciativa, né? E a gente simplesmente, o que a gente fez aqui? A gente pegou o manual do IEGM, que o tribunal vem lançando ano a ano, e teve a expertise de pontuar todo ele, tanto com relação às questões, pontuações de questões, ações que são necessárias para melhorar o IEGM, e daí a gente foi fluindo até que a gente está hoje conseguindo desenvolver uma plataforma para poder ajudar o gestor. Exato. E aí, então, só para a gente frisar, né, o IEGM, né, não surgiu do nada, surgiu da necessidade, né, do Tribunal. Não surgiu da cabeça nossa. A gente simplesmente pegou o manual e pontuou. Teve expertise de mapear ele e pontuar. Então, assim, nada do que a gente vai falar aqui é coisa da nossa cabeça. O IEGM está sendo uma ferramenta bastante útil, né, ao Tribunal de Contas para análise da efetividade das gestões públicas, né, não só em São Paulo, mas tem IEGM de outros estados também, e vem sendo de grande relevância, né, inclusive com a nota do IEGM, né, tem sido relevante para a aprovação de contas dos prefeitos, né? Então, tem sido de grande relevância para toda a gestão. Certo. A gente, no dia a dia, tem acompanhado, né, a evolução do IEGM, e eu queria que vocês dissessem para a gente como que, de fato, o IEGM deve ser visto e como ele não deve ser visto pela administração pública e quem faz a gestão, digamos assim, né, do órgão público. Bom, vou começar pelo como não deve ser visto. Não deve ser visto como um questionário que é disponibilizado pelo Tribunal de Contas uma vez no ano, onde a pessoa vai lá, os secretários, o prefeito, toda a administração pública vai lá, responde ele uma vez no ano e simplesmente abandona. Daqui um ano espera sair a nota,
que seja assim. Como se ele fosse só simplesmente um cumprimento de simplesmente regras, você respondeu o questionário e depois você esperar vir a nota. Então, assim, como eu acho se fosse uma prestação de contas. Isso é a forma que não deve ser visto. Tá? Agora, como deve ser visto? Como isso aí... Então, o IGM, assim, ele foi criado como uma ferramenta de fiscalização para o Tribunal de Contas. Tá? Ele teve essa expertise, do lado de cá a gente tem a expertise, deve ter expertise de pegar isso como o manual, o checklist, e verificar o que o tribunal quer da gente, para a gente poder cumprir e acabar atendendo, chegando a uma nota eficiente. É importante frisar, né, que a questão de melhorar a nota, né, ela vai melhorar também o funcionamento dos serviços públicos, né? Então, muitas vezes a nota é ruim porque o município deixa de atender determinados indicadores, né? E esse indicador, para atender, demanda o quê? De ação, de melhoria dos serviços públicos, né? E isso vai ser revertido para a sociedade, né? Para a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população. Então, o que a gente pode entender do IGM é que, na verdade, ele é uma ferramenta norteadora da boa gestão pública, correto? Correto. Posso dizer que sim. Então, vamos pensar assim, o gestor que está entrando agora, secretários novos, a equipe de governo novo, o que tem que ser feito? Pensar assim, o IGM, quando ele for disponibilizado, geralmente ele é disponibilizado, ano passado ele foi disponibilizado dia 15 de novembro, se não me engano ele foi até 1º de abril. A gente não sabe quando vai ser disponibilizado esse ano, se ele vai ser alterado, se ele vai ser se vai surgir ações novas, questões novas, quesitos novos, a gente não sabe. Mas o fato é, a administração entrou agora, não sabe como tratar a administração pública. Usa isso como base, o checklist, pega o IGM, anota nele lá o que você não pontuou, o que você precisa melhorar, porque se você seguir o IGM, você vai ter sucesso, você vai conseguir chegar numa nota melhor, não tem segredo. Seria uma base para iniciar uma boa gestão, certo? Então, assim, a pessoa é leiga, não sabe fazer uma gestão pública, simplesmente usa o IGM para isso. Eles fiscalizam e a gente anota isso e vai desenvolvendo. E aí, diante dessas observações, você poderia falar para a gente qual que é a importância da nota do IGM, de cada uma daquelas notas? Bom, são vários fatores que podem levar que você precisa ter uma boa nota. Primeiro, aprovação de contas. Então vamos lá. Já foi falado em vários encontros do Tribunal de Contas que 2/3 das notas vão ser rejeitadas. É fato. Por que 2/3? Porque as notas qualificadas em C e C+, se a gente for analisar direito, C+, seria o D e o E lá na escola onde eu estudei, né, na escola pública. Exato. Certo? Então, o que mais pode influenciar nisso aí? Hoje, por exemplo, a nota fica ali restrita na área pública, mas futuramente ela pode servir para o norteador, para a população analisar se o gestor está sendo um bom gestor ou não. Recentemente a gente teve as eleições. Eu não percebi, não vi o pessoal usando isso como, tanto oposição quanto situação, usando isso para angariar voto ou não. Mas querendo ou não, podia ter usado, porque é o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador, falando se o cara é um bom gestor ou não. Então daí você conseguiria filtrar se o cara é bom ou não é. Infelizmente, eu não vi isso acontecer, mas pode ser que nas próximas eleições alguém use isso de base. Que mais? Deveria ser utilizado, né? Porque como já era uma ferramenta de utilização do próprio Tribunal de Contas para a aprovação, né? Inclusive influencia na aprovação das contas, né? A população também deveria usar ela como bússola, né? do bom administrador, né? Sim, também pode ser usado para indicador para investimento. Empresas que querem se instalar no município. Deixa eu ver se o município, se essa gestão pública é uma gestão pública eficiente ou não é. O IGM serve para isso. Transferência de recurso. Hoje não é usado para transferência de recurso, mas futuramente o governo do estado, o governo federal pode falar assim, não, eu vou transferir recurso para quem sabe gerir o recurso. E aonde ele vai catar isso? Ele vai catar isso no IGM. Então, são várias motivações para o cara se interessar e começar a praticar ações de forma que desenvolva essa nota. O IGM ele pode ser, eu acho que futuramente ele vai evoluir para uma análise, até para a população poder analisar, como o Barão frisou, né? Para analisar como é que está sendo a gestão, né? Como é que esse prefeito está agindo, como é que está sendo a administração dele, né? Não só a questão de eleitoral, né? Mas de verificar como é que estão os serviços públicos, né?
É lógico que isso exige uma mudança de cultura, né, da população em si, para acompanhar melhor, né, porque a gente tem outras ferramentas aí, por exemplo, os portais de transparência, né, que estão aí demonstrando a informação dia a dia, e pouca gente acompanha, né? A gente sabe que a população não tem essa cultura de acompanhar as gestões, né? E acho que isso deve ser difundido, né, para a população. Olha, acompanha, verifica como está. E também a questão do IGM agora, que é essa métrica do tribunal, né, em relação à efetividade. Não é só aquilo que está demonstrando lá no portal da prefeitura, mas acompanhar como é que o Tribunal de Contas está analisando a gestão. Até porque é uma ferramenta que tem indicadores bem detalhados, né? São minuciosos, então ela conseguiria ter informações detalhadas, né? de várias áreas, sim, né? do município, né? E quando que a prefeitura ela tem conhecimento dessa nota do IGM? Bom, geralmente é assim, ó, o tribunal... Na realidade, o IGM ele não é um questionário em si. O questionário é uma forma que chega a informação para ele. Então, chega através do questionário e chega através de análises externas, seja através de Aldesp, seja através de censo. São vários indicadores que o tribunal cuida para poder chegar a essas informações. Então, funciona assim. Ele vem, o questionário é a principal fonte. O questionário hoje por exemplo... A nota, o questionário ele representa 67% da nota. Então, se o cara atender todo o questionário, ele chega a 67%. Para ele chegar no 100, atingir o A, ele vai precisar de 32%, que são análises externas. Seja através de Aldesp, seja através de fiscalização. Então, quando ele tem conhecimento disso aí? Ele tem conhecimento disso aí quando o Tribunal de Contas vem, após a resposta do questionário, ele vem e faz a validação desses relatórios, dessas respostas, dessas análises, e aí ele faz a fiscalização do exercício, e aí ele aponta, seja no relatório do quadrimestre, ou do semestre, ou do ano, ele aponta para o cara que nota que ele está tendo ali. Ou, se a pessoa não tivesse interesse, ele não demonstra, e aí espera lançar o próximo IGM, e aí eles vão falar que nota que o cara obteve no IGM do exercício anterior. Então, veja bem, se a pessoa que está respondendo, a administração que está respondendo o questionário, não tiver o interesse de anotar mesmo onde precisa melhorar, ele só vai ter esse conhecimento disso aí de uma forma bem sintética um ano depois. Um ano depois ele já perdeu um ano, porque ele não evoluiu e não fez nada. Então acho que a pessoa que está responsável pelo IGM não pode pensar assim, ó, eu vou responder esse questionário, aqui um ano eles me falam que nota eu fiquei, enquanto isso eu vou orando para ver se a minha nota melhora, tá? Então não deve ser assim. Você deve anotar, você deve criar ação, você deve cobrar, você deve responsabilizar alguém pela solução daquilo ali, e nisso você vai trabalhando. Isso serve para você evoluir a nota tanto do exercício que passou, e você tem um delay aí de quando é disponibilizado o questionário até o término dele, para você trabalhar as informações do exercício ainda, quanto você pode principalmente entender o que você precisa melhorar e usar no exercício seguinte. Para quê? Para que no próximo exercício tua nota melhore. E você não perca um ano esperando a nota chegar. Perfeito. Você citou dois pontos muito interessantes aí, que o primeiro deles, talvez até muitas pessoas da administração pública não saibam, que é a questão da validação. Que essa validação é feita quando da fiscalização em loco, né? Quando o agente de fiscalização está no município, ele valida o IGM com aquelas respostas que eles fizeram. E outro ponto interessante, que você citou também, é a questão deles irem respondendo e verem quais são os seus pontos fracos e irem corrigindo isso, né, ao longo do exercício. Não simplesmente responder como você de fato falou, mas ir tratando as fraquezas do município com ações que venham a colaborar com a boa gestão, certo? Correto. Até na questão do IGM, as primeiras versões do IGM, as notas de muitos municípios eram mais altas porque o tribunal não validou essas notas, né?
E alguns municípios respondiam que atendiam algumas situações e, na verdade, não atendiam. Depois, o Tribunal de Contas, quando começou a conferir esses questionários e verificar que aquelas respostas não eram condizentes com a realidade, né, as notas caíram significativamente, né? Então, muitos municípios que estavam em B caíram para C, para C+, né, por conta dessa verificação. E, opa, peraí, você não atende isso aqui. Você respondeu que sim, mas é não, né? E também a questão de que é importante, né, que essa análise ela seja feita continuamente, né, e não só no período de resposta do questionário, né, que essa análise ela seja feita periodicamente, com ações, né, como eu falou, propondo ações para melhoria daquele indicador e cobrando, né, nomeando responsáveis pela aquela ação, né, e fazendo cobrança. Olha, você tem prazo de tanto tempo para que esse indicador ele tenha uma melhora, né? Por isso a importância, então, né, de que cada representante da sua pasta, né, de cada um desses indicadores, que eles respondam isso e não unicamente uma pessoa, né, como a gente viu inicialmente. Até um conselho aos que estão saindo, aos que estão entrando. Aos que estão saindo agora, a gente não sabe, ano passado disponibilizaram dia 15 de novembro. Vamos supor que seja igual, que esse ano disponibilizem também em novembro. Para quem está saindo, gestor, secretário, responde o seu, porque você não sabe se quem vai entrar tem conhecimento técnico para responder quanto aos teus dados. Então, veja bem, quem está saindo em 2024, você está respondendo do exercício de 2024. Então, responde, tem esse trabalho agora de responder o seu, analisar as questionárias externas, os indicadores externos, se você cumpriu ou não, antes de você entregar a administração. Quem está entrando, primeiro, capacita a sua equipe, procura informação, corre atrás, não pense que isso aí é o questionário que você vai responder de novo, uma vez ao ano. Já levanta onde que a administração não atendeu os quesitos do IGM, traça ações, nomeia equipe, põe responsabilidade, põe alguém para validar e começa a desenvolver e acompanhar isso mensalmente. Não espera chegar lá na frente para responder o questionário de novo. Quando chegar lá na frente, você já perdeu praticamente um ano inteiro. Aí já não tem como providenciar certas correções ou planejar alguma coisa. Na prática é por isso que a nota não muda. Porque a pessoa fica na inércia esperando a nota chegar. Um conselho também, né, para os gestores ainda que eles não respondam diretamente, né, mas antes de finalizar a resposta do questionário, que os gestores analisem as respostas que foram colocadas, né. A gente teve situações em municípios que a resposta foi dada, uma resposta negativa para um item que atendia, né, e o gestor simplesmente não verificou, a pessoa respondeu de qualquer forma, né, e o município perdeu nota naquele item que, por mais que seja um item só que está errado, né, mas na média geral vai contar a pontuação geral e vai baixar a nota do município, né, e, consequentemente pode gerar alguns reflexos na aprovação de contas do município. O Barão, você falou pra gente que, né, existe o manual do IGM, a gente tem conhecimento do manual do IGM, e aí ali dentro tem uma fórmula de cálculo para se chegar nessas pontuações. Você poderia mostrar pra gente como é calculado o IGM e como cada fonte representa o total dentro do questionário? Olha, talvez eu tome puxão de orelha do Tribunal de Contas aí, mas eu vou tentar resumir para vocês. Funciona assim, ó, cada indicador são 7. Se eu errar em alguma coisa, vocês me perdoem aí. Mas cada indicador vale 1000 pontos. Cada questão tem uma pontuação. Cada análise externa tem uma pontuação. Então, para cada questão você tem, se você pontuar da forma que é bem vista, que é uma boa prática, você vai chegar na pontuação máxima. Se você não pratica aquilo ali e você não atende, você não vai atender a pontuação. E aí você vai questão a questão até você chegar naquelas faixas de pontuação. Por exemplo, até 50% você fica no C, e daí você vai, entre faixas, você vai evoluindo a tua nota. Então o que acontece? O cara, na hora de responder o questionário, o manual está lá.
Você consegue pegar o manual e verificar, ó, essa resposta aqui, se eu der essa resposta, vale esse ponto. Se eu der essa resposta, vale não. Só que, não minta. Fala a verdade, porque depois o tribunal vai vir validar, tá? A validação você consegue pegar lá no site. Quem entrar dentro do EGM vai verificar lá, depois eu até deixar a tela aqui. Você consegue ver o que o tribunal validou ou não, se ele verificou, se estava certo ou estava errado, vai estar destacado lá em verde, lá no questionário, você consegue verificar, tá? Então qual que é o segredo? Você pegou a questão, não é para responder baseado na pontuação, você tem que responder o que é certo, que você faz realmente aquilo ali. Se você tem uma lei, você responde que tem, se não tem, você responde que não tem. Não minta, porque vai ser validado, e se você mente uma vez, aí gera desconfiança de todo o teu trabalho ali, tá? Então você tem que ir respondendo, analisando. Você pode pegar o manual interpretando, o problema é esse, a pessoa não interpreta as questões, vai respondendo de qualquer jeito. Por isso que eu estou falando, quem está saindo, que teve 4 anos, ou se foi reeleição, teve 8 anos, que já vem trabalhando no EGM, tem mais capacidade técnica para responder de quem está entrando. Então você entra lá, avalia que você vai responder, você tem um manual que te auxilia, não é para você responder mentindo com base na nota, responde o que exatamente é, que você vai ter uma nota, no final você vai ter a nota legal. Você vai evoluindo e vai espelhar a nota na realidade. O tribunal não vai verificar e confirmar que aquilo que você disse é verdade. Então você tem que ter expertise de pegar o questionário, com base no manual, e analisando a questão. Conselho, não deixe uma pessoa responder só, por exemplo, o EGM não deve ser respondido pelo controlador interno, não deve ser respondido pelo prefeito. A gente sabe que em muitos casos o prefeito é tipo o presidente, né? Que ele quer responder tudo, né? Não é isso aí. Na realidade, por exemplo, a educação, quem que é a pessoa mais capacitada para responder? É o secretário da educação. E não só o secretário. E não só o secretário. Vai envolver toda a equipe. Lá dentro você tem todo o secretariado, você tem professor, tem questão que até o professor pode estar respondendo, ele é uma pessoa mais capacitada. A saúde, o secretário da saúde, não é o controlador. O controlador pode servir como assim, não é função dele, mas ele pode servir como uma análise anterior à do Tribunal de Contas. Não, deixa eu confirmar se realmente isso que você respondeu é verdade ou não é, antes de você estar finalizando. Mas você pode ter essa expertise. O controlador ele pode ser um gestor geral do EGM, dependendo daquilo que for determinado pela administração, ele pode validar, verificar se o questionário está sendo respondido, cobrar os setores, né, para que faça a resposta. Lógico que isso quem vai determinar vai ser o administrador, né, ele que vai atribuir as responsabilidades de cada um dentro do EGM, né? Então ele vai definir isso para cada área aí e definir, de repente ele pode definir uma pessoa para cuidar do EGM de forma geral, né? Que pode ser o controlador interno, que pode ser qualquer outra pessoa que tenha conhecimento técnico de gestão pública para que faça essa mediação aí com os setores. Deixa eu só complementar, como eu expliquei lá que cada indicador vale até 1000 pontos. Só para vocês terem uma ideia, ó, o I-Plan, 65% da nota não vem do questionário. O I-Fiscal é mais relevante ainda, 85% da nota não vem do questionário, vem de análises externas. O que são análises externas? A execução orçamentária, se o cara está pagando reza pagar, se o cara está pagando precatório, se ele não está cancelando dívida ativa, se ele não está cancelando reza pagar, se o grau de liquidez dele é suficiente. Eu vou dar um exemplo disso aí, ó. Por exemplo, lá... Então, são questões que, na verdade, estão envolvidas com a gestão do ano inteiro, né? O acompanhamento de uma boa gestão do ano inteiro. Você está falando que esses externos são os mais importantes e justamente aqueles em que a gente tem que fazer um acompanhamento. Assim, não basta o cara responder o questionário e ficar esperando a nota. Então, ele tem que, durante o ano, verificar se a execução orçamentária dele está perfeita. Se ele fechou com superávit ou se ele fechou com déficit, teve... o superávit do exercício anterior cobrindo aquilo ali. Então, por exemplo, vou passar alguns cenários de mundos ideais para a gente atingir a pontuação máxima daqueles indicadores. Por exemplo, execução orçamentária. Mundo ideal, você ficar até 10% do superávit orçamentário. A receita marca a despesa. Beleza, você atinge, seria o cenário ideal para você atingir 100 pontos. Beleza? Acima de 10%, você já vai pontuando, vai pontuando menos. Por quê? Porque a administração pública não foi feita para dar lucro. Então você tem que ter o equilíbrio.
Se você tem Pode a ideia sobrar, que você mas não tem, tem. a ideia que você tem um Você superávit, arrecada. mas o superávit tem que estar dentro de uma faixa ali para dizer que você fez um bom planejamento. O ideal é que você receba o recurso, né? O E município aplique receba ele. e aplique ele, né? Intempestivamente, né? Sem muita sobra, né? Tem, né? E não ficar fazendo caixa, né? Porque às vezes acontece isso, né? Isso é ruim para a nota, né? Tá. Outros exemplos de validação, por exemplo, como eu falei, o fiscal ele vale 85%. Então 85% são essas análises que eu estou falando. Vai estar na tela depois disponível para vocês. Isso não é da minha cabeça, tá? Eu peguei isso aí da análise do Tribunal de Contas, do manual. Então, por exemplo, lá, como eu falei, da execução orçamentária. Por exemplo, a receita prevista versus receita arrecadada. Se você, no mundo ideal, você ficar até 15% daquela receita. A receita atualizada chegou a 1 milhão. Se eu arrecadar 15% acima, eu chego no mundo ideal. Se eu arrecadar 15% a menos, eu estou no mundo ideal com a pontuação máxima. E disso eu vou tirando as notas, eu vou tirando pontuação. Que mais, por exemplo? Índice de liquidez. Índice de liquidez. Ó. Índice de liquidez ele tem que ficar pelo menos... Liquidez. Tem que ser maior que ativo circulante versus passivo circulante. Então eu tenho que ter um ativo maior que o passivo. Então eu consigo chegar numa pontuação boa. Percentual de investimento. O pessoal não sabe quanto que tem que investir para ter uma nota boa no IBGM. 10%. Se você chega a investir 10% da tua receita total, você consegue atingir uma pontuação. Seria, teoricamente, a pontuação máxima que prega aquele quesito. Cancelamento de réis a pagar. 5%. Se você cancelar mais que isso, você vai ter problema. Você vai diminuir a tua nota. Tá? O ideal é que você não cancele. Para que você faça a inscrição de uma forma correta. Eu estou falando assim, do fiscal, mas vamos trazer para o planejamento. Por exemplo, o planejamento hoje, ele representa 65%, tá na análise externa. O que é essa análise externa do planejamento? Se você... São indicadores de programas e ações. Então, por exemplo, você tem que planejar o teu programa com indicadores coerentes. E se o que você planejou atingir naquele indicador tem que ser efetivo, tem que ser atingido depois. Tanto para o programa quanto para a ação. Então, esse indicador de programa de ação, ele vale 65% da nota. Junto disso aí, a gente tem o planejamento. O planejamento tem que enviar no prazo. Também tem essa. Tem pessoal, às vezes no 70, não envia o planejamento no prazo. Tem esse detalhe, vale pontuação. Então, tudo isso que a gente acha que não está valendo nada, por exemplo, balancetes. Você enviar o balancete, tenta enviar de forma que a primeira vez que você enviar, ele já armazene. Porque cada vez que você enviar e ele for rejeitado, ele vai te tirando ponto. Olha, você tocou numa questão interessante, né? Porque talvez o pessoal nem saiba disso. Da questão do... O pessoal usa o coletor do ODESP como validador da informação. Tá? Isso aí está tirando ponto. Então, é importante que se valide a informação, né, antes de fazer as transmissões. É importante o prazo realmente, e também a questão da validação, da correção, mandar já ele correto para que... De informação coesa, né, para que você não tenha rejeição de balancete, que isso vai influenciar negativamente na nota. E existe algum tratamento diferenciado Tem. para o não atendimento das aplicações? Tem. Isso aí é crucial. Por exemplo, se você não aplicou no ensino, você vai reduzir uma nota do EDUC. Então, assim... Quer dizer, não atingiu os 25%? Reduz uma nota do EDUC. Já vou cair de faixa de cara. De cara. Você pode ser perfeito no EDUC, só que se você não aplicou 25%, você vai cair. Isso serve para o Fundeb. Se você não aplicar 90% no exercício do Fundeb mais 10% no primeiro quadrimestre, vai te reduzir uma nota também. Isso no 100 quanto no 70 do magistério, também te reduz uma nota do EDUC. Tá? No saúde, se você não aplicar 15%, vai te reduzir uma nota do saúde. Certo? Porque se você tiver o limite de pessoal acima dos 54%, vai reduzir uma nota também do fiscal. Então, assim, todos aqueles limites, aqueles indicadores capitais que nós sabemos que, para quem acompanha os julgamentos de conta do tribunal, que a gente sabe que realmente pega na hora de aprovar a conta ou não, hoje não é só eles. Ele vai contar a pontuação para o... Eles contam, além de contar a pontuação para o IGM, é um norteador que você tem que cumprir, isso aí é base, você tem que cumprir isso aí, mas você também tem... Exemplo, você não basta você aplicar 25% mais em cima, você tem que ter uma nota boa no IGM. Sim. Não só apliquei e pronto. Não.
Porque aplicar hoje, teoricamente, é muito fácil, né? Agora, fazer a boa gestão já é um pouco mais complicado. E aí entra o IGM. É a qualidade, né? Você aplicar 25% no ensino é fácil. Eu chego no final do ano, eu vejo que eu não estou gastando na mão do prefeito comprar um ônibus, sei lá, qualquer coisa aí, construir uma escola, um toque de caixa aí para poder aplicar. Mas e aí? E a qualidade disso? É o IGM que vai trazer a qualidade. É por isso que a gente fala que o IGM é o índice de efetividade, né? Ele vai medir não só se está aplicando o recurso, né? Mas como esse recurso está sendo aplicado também, né? Se isso está trazendo benefício real à população, né? Só gastar não adianta, né? Tem que gastar com prioridades, gastar com atendimento da demanda necessária, realmente. Por isso que é interessante a gente até falar, né, Barão, de quem deve estar envolvido tanto no questionário quanto depois na análise, né, das respostas, no acompanhamento, né? Bom, na prática, pensa assim, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo de quem está entrando agora. O prefeito está entrando, tenta colocar secretários e divulgar para os secretários e cobrar deles, ó, secretário de saúde, você tem que apurar o IGM, você tem que acompanhar, eu vou te cobrar, você tem que estudar, você tem que correr atrás e se monitore isso aí. Isso você tem que pegar o que já foi pela administração anterior fez, o que onde parou, o que precisa ser melhorado, e você tem que criar ação de forma que você resolva isso esse ano. Não espere para o ano que vem chegar depois de um ano de trabalho seu, você ter um resultado. Você tem que fazer isso agora. Então assim, o IGM não deve ficar na mão de uma pessoa, duas pessoas. Para cada indicador você tem que ter o especialista da área, o secretário da saúde, o secretário da educação, o secretário de finanças, e esses aí, e também chamando a sua equipe de forma que todos, quanto mais pessoas envolvidas, a tendência para ter sucesso é maior. E aí vocês têm algum conselho, digamos assim, algum entendimento de como esses quesitos que não foram atendidos devem ser acompanhados? Bom, pensando para assessorar, né, a administração pública, a gente está criando uma ferramenta, criou uma ferramenta, uma plataforma que, por exemplo, tudo isso que eu estou dizendo, de anotar a pontuação, você pegar o manual e olhar a pontuação que representa aquela questão para você entender melhor e não mentir, mas tentar enquadrar naquilo ali, criar mecanismo para chegar naquilo ali, a gente criou uma ferramenta que a gente consegue, através dela, a gente responder a questão, verificar que nota que vale cada resposta, não mentindo, é claro. E em cima disso aí a gente consegue criar ações e ir acompanhando a evolução disso aí. Então, um exemplo hoje, a pessoa, se ela contratar a ferramenta, ela vai ter lá, ela vai responder, ela vai analisar na própria ferramenta, ela vai ver a pontuação, ela vai criar a ação, ela vai despachar a ação, ela vai acompanhar a ação e vai ver a evolução da nota dela. Eu resolvi isso aqui em 2024, eu não tinha. beleza, eu preciso criar uma ação para isso aqui, eu vou criar a ação. A ferramenta vai te dizer, você vai passar para alguém, a ferramenta vai te falar assim, tá vendo isso aqui? Tá atrasado, eu dei um prazo, tá atrasado, eu não resolvi. E quando eu resolver, eu consigo, a pessoa que foi nomeada para validar, ela pode vir validar, e aquilo ali serve de parâmetro para eu ter uma noção de que possa ser a minha nota no final. Pode não ser igual? Com certeza, porque o agente de fiscalização ele pode validar e dizer que aquilo ali não é verdade o que você está dizendo, coisa que a gente não espera. Como ele pode interpretar de uma forma diferente, e você até usar essa base para depois contestar com ele. Entendi. Então, a gente teria na ferramenta já a questão de responder, obter a nota, né, que eu poderia ter, sendo ela completa ou não, e se incompleta, quais as ações que eu preciso, e conseguir observar ali quais as ações que eu tenho que fazer para melhorar a minha nota e disparar para a pessoa que está responsável por aquilo ali, para aquele setor, né, seja educação, seja saúde ou a própria administração, para que se adote mecanismos de corrigir, né? E aí eu consigo validar isso na própria ferramenta. Eu vou tentar mostrar um pouco na prática aqui na ferramenta, tá? E quem tiver mais interesse pode procurar a equipe nossa aí e pedir uma demonstração, tá? Mas funciona assim, por exemplo. Um minutinho que tá abrindo aqui.
A ideia é que você parta, né, das últimas notas do Tribunal de Contas, né, e vá analisando isso periodicamente, né, como é que isso pode ser evoluído, né, quais as ações necessárias para que a nota que está ruim passe a ser boa, aquilo que está bom passe a ser melhor, né, para você ir podendo melhorar as notas do IGM. Implementando ações, né? Porque tem alguns municípios que estão com nota B, né? Tem que fazer um esforço para chegar ao A. Quem está no C para atingir a excelência, né? Sim, o ideal é que você tá bom, pode melhorar. Na prática é assim, eu vou tentar demonstrar para vocês. Essa é a ferramenta. O que a gente fez? A gente pegou todos os quesitos, todas as questões e as análises externas e trouxe para dentro dessa plataforma. Então, dentro dessa plataforma a gente tem a questão, a gente tem os indicadores, né? Então, por exemplo, eu vou entrar dentro de cada questão, lá dentro eu vou ter a pergunta e vou ter a resposta e dentro na frente da resposta eu vou ter quanto que eu estou pontuando sim ou não. Um exemplo, no caso aqui, né? E disso aqui eu vou criando ação e vou melhorando. Depois que eu responder todo o questionário com base na resposta efetiva, na análise efetiva no documento, depois eu consigo vir e... Deixa eu voltar mais uma tela aqui só um minutinho. Só um minuto que minha internet está estranha. Então eu tenho todas as respostas e a pontuação. Acabei isso aí, o que eu consigo fazer? Por exemplo, eu tenho essa tela, eu tenho aqui, eu tenho esses filtros aqui, pontos possíveis, pontos estimados e pontos perdidos. Então eu pontuei, a plataforma consegue verificar para mim tudo o que eu perdi de ponto. Então eu venho aqui, por exemplo, eu vou filtrar aqui tudo que eu perdi 110 pontos. De todos os indicadores, vou pegar todos os indicadores aqui. Então 110 pontos ele foi perdido lá no IAME. O exemplo que eu estou dando aqui, todas as regiões e municípios são atendidas pela coleta seletiva, foi respondido que a maior parte. Então a maior parte, ela só me dá 50 pontos. Então se eu tivesse as regiões do município atendidas, eu conseguiria 60 pontos. Então isso é demonstrado de uma forma minorizada, que com essa ferramenta eu consigo, depois de eu responder, eu consigo pegar a plataforma e filtrar tudo que eu perdi ponto e começar a criar ação. Então isso aqui seria uma forma assim, beleza, eu vou acompanhar através daqui. Eu perdi ponto aqui, eu crio ação, depois eu vou validando e eu vou melhorando a minha nota acompanhando ela aqui. Então assim, eu não tenho que esperar o tribunal me apontar a nota. Se eu pegar a resposta que eu dei e eu trouxer aqui para dentro, eu posso fazer isso através da plataforma acompanhando. Eu poderia fazer isso através do Excel também. Eu fiz isso através do Excel há muitos anos. Agora que a gente vai ter essa ferramenta de auxílio. Entendi. Eu sei que você já falou de alguns indicadores aí, já mostrou pontualmente o plano, quais influenciam na nota. Mas você podia citar para a gente algumas análises que influenciam no resultado, que dão o resultado ideal para a pontuação máxima, que é o resultado ideal para a pontuação máxima? Foi isso que eu falei por exemplo, do fiscal, né? Da execução orçamentária, do pagamento de pagar os percentuais. Aquele detalhamento isso, todo, que eu fiz que é o máximo ali. Seriam os resultados ideais nas análises externas para você pontuar melhor, tá? Que é o que você falou, né? Na verdade, a externa é o que influencia na maioria dos pontos, né, do IGM. As pontuações máximas elas vão vir dos itens mais complexos, né, para serem atendidos, né? Então, planejamento, né, que exige uma efetividade de planejamento, montar equipe de planejamento nos municípios. A gente sabe que o município pequeno é mais complicado para ter equipes, né, que façam esse trabalho efetivamente. Mas, assim, a análise, as pontuações maiores vão ser nos itens de planejamento, fiscal, né? E que exigem o quê? Dedicação, né? No planejamento, que a pessoa planeje bem, que acompanhe esse planejamento, que verifique a efetividade das ações e dos programas de governo,
na questão do fiscal, né? Verificar como é que está a minha gestão de recursos, se eu estou arrecadando e aplicando, se eu não estou tendo déficit orçamentário, financeiro. Então, essas análises, os itens de maior pontuação, elas vão vir daquilo que é mais complexo para a gestão, para alcançar. Né? Por isso que assim, é importante que você atue com mais efetividade nesses itens, né, Bruno? Sim, claro. Então, assim, quase que propositalmente, né, as maiores pontuações são aquelas que exigem um cuidado constante, né, e diário, né, na administração pública, né, que é a parte de execução, que é de planejamento. São exemplificando aí, né, as pontuações, onde os municípios têm maiores pontuações, né, são na parte de TI, né? A área de TI, quase todos os municípios têm uma pontuação boa. Né? Por quê? Porque hoje, assim, a tecnologia da informação, quase todos os municípios têm uma boa gestão de TI. Né? E, consequentemente, isso reflete com uma boa nota no IGM. Só que ela tem baixa relevância na pontuação geral. Né? Então, eu tenho municípios que têm pontuação A em TI, né? Só que na média geral está com C, porque nas outras áreas de maior pontuação estão com uma efetividade baixa. Inclusive, até aproveitando o gancho de vocês, a gente sabe e acompanha nos municípios que o IPLAN é o indicador que geralmente todo mundo está na nota C. Vocês poderiam falar para a gente qual que é o principal fator que faz com que eles estejam o IPLAN, na nota C? Na nota de 2000, a última que saiu, 86% dos 644 municípios estão no C. Por que eles estão no C? Porque provavelmente os indicadores que eles estão usando não está legal. O indicador de programa, o indicador de ação. Além do indicador não ser o ideal, a pessoa pode estar colocando valores, resultados lá, e depois não sendo atingidos. Então você tem que ter, para você evoluir a nota do IPLAN, você tem que ter indicadores legais, que realmente você consegue medir a ação e o programa, e depois você tem que também que o que você planejou executar. Então não basta simplesmente colocar lá uma informação e depois esquecer da informação, verificar se ela foi atingida ou não, se aquele indicador mediu ou não. Por exemplo, às vezes o pessoal coloca lá indicador de folha de pagamento de servidores, 100%. Não sei se é o melhor indicador. Você tem que para você pode ser o melhor, para outros municípios não espelha a realidade isso aí. Você tem que sempre tentar colocar uma métrica razoável que consiga medir se aquela ação que você planejou foi efetiva ou não. Então por isso que os municípios não conseguem evoluir essa nota. É importante que você estabeleça indicadores, né, relevantes, né, para medir a efetividade da ação, né, e que as metas, né, elas sejam coesas com a sua capacidade de desenvolvimento, né? Então, se eu coloco um indicador que não, de repente, ele é genérico, não tem relevância para análise, e na meta eu coloco que vou atender 100%, né, e depois eu não sei efetivamente o que eu atendi. Eu vou colocar que eu atendi 100% e às vezes responde que atendeu 100%, porém, na prática, né, ou se fosse trazer isso para o mundo ideal, esse número seria bem diferente daquilo que foi tanto estabelecido de meta quanto aquilo que foi efetivamente executado. Perfeito. É interessante até, serve até de alerta para os municípios, né, porque as peças de planejamento elas são atualizadas quadrimestralmente, né? E muitas vezes não há atenção para os números, né? Para a atualização da peça em se tratando de números e muitas vezes se deixa os indicadores sem atualizar, né? E na verdade isso influencia, né? Isso é até importante para as próximas administrações, né? Que vão entrar aí a partir de janeiro de 2025, né? Que alguns a partir de abril, né, outros períodos aí, mas para a elaboração do planejamento, né, tanto da LDO para 2026, quanto para o PPA, né, de 2026
a 2029, né? Então esses municípios, seria interessante que eles tivessem ou essas administrações, né, foco, né, no planejamento, porque a partir do ano que vem eles vão planejar os próximos 4 anos, né? Vai ser um novo ciclo de planejamento para os próximos 4 anos. Perfeito, já é um momento de botar em prática. Essa análise. Vocês teriam mais alguma observação em relação ao IGM? Barão, você tem alguma observação, alguma coisa que você gostaria de contribuir com a gestão pública? Bom, o que eu tenho para contribuir a gente já preparou aqui. O pessoal tiver o interesse agora de correr atrás e ver, porque você tem 2 opções. Você pode responder o questionário e esperar para que dê certo, que ela evolua. Ou você anote, contrate uma plataforma, seja qual for, a gente já está com ela praticamente pronta já. E esperar para ver. Você tem que correr atrás, ter interesse. Tá? Não esperar a nota chegar aí. Então, algum conselho, alguma opinião? O conselho é aquilo que o Barão falou, né? Não espere, né, o questionário do Tribunal de Contas para ter a nota, né? Ou esperar até que o tribunal divulgue, né? Porque isso demora para ele divulgar, inclusive. Então você fica sabendo, por exemplo, de 2022, a gente só teve a nota quase um ano depois, né, do questionário respondido, né? Porque o Tribunal de Contas validou, fez uma série de diligências, né, para verificar se as respostas estavam coesas, né? Então não esperem que pela resposta do tribunal, né? Tentem, né, entender as métricas e responder dentro do âmbito da sua administração, para que essa nota não seja uma surpresa, né, lá no ano seguinte, né? Para que você tenha, por exemplo, eu tive uma nota ruim, mas eu sei porque eu tive a nota ruim. Pelo menos que você saiba por que a sua nota não foi boa, né? Para que você tenha aí, dentro da possibilidade, né, promover ações que melhorem essas notas, né? Perfeito. Bom, o tema é um tanto complexo, mas não é nada que os municípios já não executem, né? E aí, diante disso, a gente espera, né, ter contribuído com a gestão pública e agradecemos a audiência e muito obrigada por vocês contribuírem com isso, né, para todos poderem usufruir um pouco melhor e entender um pouco melhor do IGM. E aí, eu gostaria de perguntar, depois de tudo isso, por que o senhor por que você veio até aqui, Barão? Porque a gente precisa estar ajudando a administração, né? Então, assim, eu tô meio que cansado de ouvir assim, o que é esse tal de IGM, né? A gente responde esse questionário, mas aí eles não explicam a nota, não explicam pra gente como que a gente melhora, e só sabe vir canetar a gente, depois demonstra no relatório lá que a gente está com C. Na realidade é assim, né, prefeito? O C é E, né? Se o senhor estudou na escola pública, é isso. Se o senhor estudou na escola particular, o senhor ainda tinha um C se pagasse a mentalidade em dia, né? Mas é mais ou menos isso. Então a gente sentiu essa dificuldade porque a gente não tem visto, pelo menos eu não vi uma live ou alguma coisa assim que demonstrava que não era só um questionário. Você tinha que fazer as análises externas, você tinha que acompanhar toda a execução do exercício para você ter a nota. A maioria do tribunal fala, você está tudo em C, tantos por cento está tudo em C, por que não evolui? Então a gente veio aqui para tentar explicar melhor por que vocês não evoluem. Então a gente consegue, a gente mediu, a gente tabulou, a gente teve expertise de mapear todo o manual e entender como que evolui a nota. Então, a gente quer trazer quis trazer essa contribuição. E também porque eu tô cansado de encontrar os caras no elevador e perguntar se eu fui pescar, então eu também sei falar um pouco de higiene. Eu também entendo. Então, eu também entendo isso aí. Não entendo, não, pelo menos eu acho que eu tô estagiando nessa área. Muito bem. Então, obrigada, gente, e até o próximo AssessorCast.